Boa tarde, estamos começando o Globo Esporte de hoje. Vamos falar de seleção brasileira. Sexta tem jogo da eliminatórias contra o Equador. E vocês sabem, né? Foi decidido ontem. Copa América vai ser aqui no Brasil. Aceitou sediar a competição depois das sedes originais recusarem o torneio, né? A Colômbia por problemas políticos, a Argentina por causa da pandemia. Como aqui não tem nenhum problema nem outro, tá tudo tranquilo, vai ser aqui. Vamos conversar com o Bruno Cortes, que vai trazer as informações direto de Teresópolis. Boa tarde, Bruno. Olá, Andreoli, tudo bem? Boa tarde a todos. Falar um pouquinho de campo e bola dessa seleção brasileira, né? Já está completa aqui na Granja Comari, todos os 25 convocados já chegaram. Os últimos foram Ederson e Gabriel Jesus, chegaram hoje de manhã, os jogadores do Manchester City. E aí o Tite, no treino de hoje à tarde, vai ter todo mundo à disposição no treino em campo, com exceção do Thiago Silva. O Thiago Silva está aqui, mas está se recuperando de lesão na coxa, não joga essas partidas das eliminatórias, mas a ideia é que ele se recupere para a Copa América. E aí o Tite, para o jogo do dia 4 contra o Equador, tem dois desfalques. Um é o Thiago Silva, ele tem ali o Militão, ou de repente o Felipe, ou o Rodrigo Caio, para quem sabe atuar ali do lado do Marquinhos, que é a titular, e também tem o desfalque do Douglas Luiz, está suspenso no meio-campo. Paquetá e Fred são algumas opções do Tite para esse meio-campo da seleção brasileira. A gente sai aqui de Teresópolis e vai para Brasília agora com André Barroso e outras informações do Brasil como sede da Copa América. Fala, André. Fala, Bruno. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. É isso, hoje pela manhã, numa cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro disse que, no que depender do governo federal, a Copa América será realizada no Brasil. Ontem à noite, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, disse que o governo fez algumas exigências em relação a protocolos. Por exemplo, delegações com no máximo 65 pessoas, todos os integrantes vacinados e jogos sem público. São 10 seleções que vão disputar a Copa América. Mas hoje, falando a apoiadores, Bolsonaro disse que os protocolos serão os mesmos da Libertadores e da Sul-Americana, que não exigem, por exemplo, essa regra de vacinação. Copa América que está prevista para começar em 13 de junho e terminar em 10 de julho. E já tem gente se manifestando, gente do mundo da bola. Por exemplo, no Uruguai, Arrascaeta, Vinha e Soares disseram que são contra, e o Arturo Vidal do Chile está internado com Covid-19 e vai desfalcar a seleção chilena nos próximos compromissos das eliminatórias. Andreoli. Valeu, André. Obrigado pelas suas informações. Casão, bom, já tem todas as notícias, argumentos, é com você. Então, a primeira coisa, jogadores do Uruguai, a seleção do Chile se manifestando, os nossos não. Aqui pro Brasil, para os jogadores brasileiros que estão lá na Granja Comari, para eles está tudo certo. Vamos jogar a Copa América aqui. Segundo, ser contra a Copa América não tem nada a ver com concorrência de emissora, cara. A Copa América ser na Argentina, na Colômbia, ninguém estava se manifestando contra a Copa América. O problema era ser aqui. Aqui, nós não podemos, nós queremos vacina, não queremos Copa América, entendeu? Mas uma coisa assim, o presidente Jair Bolsonaro está sendo coerente. Você viu que ele falou que ele quer o protocolo da Libertadores, as pessoas não precisam ser vacinadas. Como ele não vacina a gente aqui também, então ele está tendo coerência de não precisar vacinar as outras pessoas. Nós estamos precisando de vacina, Andreoli. Não é de Copa América, não é de Copa América. Esse presidente Jair Bolsonaro, ele deixou o povo dele na mão, à mercê do vírus, e continua fazendo isso. Só que agora ele está fazendo com outras pessoas, que vêm de fora, né? Que ele não vai exigir vacinação. Muito bem. Olha só, com 462.966 vidas perdidas aqui no Brasil desde o começo da pandemia, a Covid também atingiu o esporte. A gente conversou com alguns atletas que superaram a doença, mas sofreram bastante para se recuperar. Eu me chamo Antônio Tenório, judoca paralímpico, passei 17 dias internado e venci a Covid. Eu sou Bruno Batista, piloto da Stock Car, passei 10 dias internado com a Covid-19 e venci ela. Quando dizem que venceram a Covid, o que esses atletas estão falando na verdade é que depois de dias de internação e de medo, eles não têm mais o vírus no corpo. Receberam alta e voltaram para casa. Mas hoje já se sabe que a vitória é parcial e que esse jogo às vezes tem segundo tempo. Muitos pacientes têm relatado sequelas meses depois de terem sido infectados. O que a gente tem de relatos mais comuns mesmo depois são principalmente fadiga, dor de cabeça, ansiedade é um sintoma muito comum, arritmias cardíacas, sensações de palpitação. Muitas vezes as sequelas pulmonares elas perduram por um tempo e no caso do atleta isso diminui muito a performance, né? Foi o que aconteceu com o Bruno Batista.
Ele testou positivo em março do ano passado, aos 23 anos, e não fazia parte de nenhum grupo de risco. Mesmo assim, passou 10 dias internado com 40% do pulmão comprometido. Quando eu ia no banheiro, eu levantava da cama, ou ia na cozinha, ou fazia alguma coisa mais que, vamos dizer, um pouco mais ativa do que ficar sentado, eu já ficava muito ofegante. Quando começou a acontecer isso, eu fiquei com muito medo mesmo. O fato de ser saudável e ativo não impediu que o Bruno enfrentasse dificuldades nos treinos. Num primeiro momento, eu até pensei que eu não ia conseguir, sabe? Voltar no meu rendimento físico era antes. Depois de 2 meses e meio, eu tive minha primeira corrida. Eu já vinha fazendo exercícios muito bem na academia. Mas quando você vai para uma competição, você atinge outro extremo. No meio da corrida, a gente atinge 60 graus de temperatura no meio da corrida dentro do carro. Então a gente fica 25, 30 minutos a 60 graus fazendo exercício, precisa se concentrar. Então era algo que muito difícil, sabe? Foram longos 5 meses até que o Bruno se sentisse 100% fisicamente. Quem também passou por essa jornada foi o judoca Antônio Tenório. O tetracampeão paralímpico chegou a ter 80% da capacidade pulmonar comprometida e precisou de máscara de oxigênio durante o período na UTI. Quando você tenta respirar e o seu abdômen, né, começa a contrair e você começa a procurar ar, não começa a achar, esse causa um desespero muito grande em você. Esse tipo de relato é cada vez mais comum. Um dos maiores astros da NBA atualmente, Jason Tatum, de 23 anos, revelou que tem usado inalador antes dos jogos do Boston Celtics. Perto do 100%. É um processo, leva um bom tempo. Eu uso o inalador antes dos jogos. Desde que eu testei positivo, isso ajuda a abrir meus pulmões. Eu nunca tinha usado um inalador antes, então é algo diferente. Com certeza, eu me sinto melhor hoje do que eu me sentia um mês atrás. Só depois de passar por avaliações médicas e fisioterapia pulmonar, o Bruno Schmidt voltou a treinar. Em fevereiro, o campeão olímpico passou 13 dias internado com um quadro de pneumonia associado à Covid. Agravou muito rápido a minha parte pulmonar. A bactéria tomou conta, chegou a passar de 70% de comprometimento. Esses anos de atleta, de treinamento, de parte física, sabe, de busca pelo seu melhor condicionamento, fizeram valer de fato, pela minha vida nessas semanas que eu estive internado. Mais de 2 meses depois de receber alta, o atleta ainda sente a falta de ritmo. A minha principal preocupação a partir de agora vai ser na volta do ganho muscular, que eu perdi muito, estando numa cama, estando adoentado. Então, a velocidade de perda muscular é muito grande. O meu objetivo é voltar com calma, mas voltar bem. Voltar bem para fazer uma crescente só até o momento de Tóquio. Nem mesmo grandes campeões das quadras, das pistas e dos tatames podem ser considerados favoritos absolutos contra o novo coronavírus. Só a vacina pode vencer e eliminar de vez esse adversário. Vocês viram, esse sim, todos com histórico de atleta, o que aconteceu. Daqui a pouco a gente volta para mostrar o São Paulo chegando lá no Piauí. Hernani segue muito importante pelo tricolor. E olha como foi a chegada lá em Teresina, aglomeração. A gente está falando, daqui a pouco a gente volta. Hoje, com técnica ou sem, ninguém quer errar a mira e virar alvo da tribo. São Paulo joga no Piauí contra o 4 de julho. É jogo de ida, vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vou mostrar o desembarque do tricolor ontem lá em Teresina. Olha a aglomeração da torcida para receber os jogadores ali do lado de fora do aeroporto. Vocês veem que o ônibus vai ter dificuldade, inclusive, para sair ali do aeroporto de tanta gente que estava ali fora. É mais do mesmo que a gente tem que falar. Realmente não tem jeito, é difícil de controlar. Vamos falar agora de jogo. O Hernanes não vem jogando muito pelo tricolor, mas é uma peça importante e admirada pelos tricolores.
essa caminhada, esse olhar de quem conhece o São Paulo como poucos. Um cara desse tamanho, com mais de 300 jogos, não precisa nem falar. Uma Z rapidinho, uma só. É um silêncio que diz muito. Desde que retornou ao clube em 2019, Hernanes não conseguiu ser aquele jogador que o torcedor se acostumou a ver. Teve pouca sequência como titular, depois perdeu espaço. Na atual temporada, Hernanes disputou somente 8 partidas. Na terça-feira passada, foi titular pela primeira vez sob o comando de Hernan Crespo. Foi bem, teve participação importante na vitória por 3-0 sobre o Sporting Cristal do Peru. Hoje, pode ter nova chance contra o 4 de julho do Piauí, na estreia do time na Copa do Brasil. Então acho que ele pode ser muito útil dentro de campo por conta dessa maratona, porque o São Paulo vai ter que rodar o elenco, vai ter que utilizar todo mundo e ele é muito bom jogador. A ideia de Crespo para a estreia é justamente essa, rodar elenco, que ganhou inclusive outro reforço. O argentino Emiliano Rigoni, indicado pelo técnico, foi apresentado ontem. Eu venía jugando, venía entrenando com muita intensidade. Eu vinha jogando, treinando com muita intensidade, então estou pronto e à disposição da comissão técnica para jogar quando eles quiserem. Pronto, mas ainda não disponível para Hernan Crespo. No jogo de hoje, o argentino vai usar os reservas. E aí, a provável escalação é a seguinte: Lucas Perry, Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves, Orejuela, Rodrigo Nestor, Shailon, Hernanes ou Thales Costa e Wellington, Rojas e Vitor Bueno. A Copa do Brasil é a oportunidade de mais um título na temporada, mas é também importante para as finanças do clube. O São Paulo já garantiu R$1.700.000. A vaga nas oitavas vale mais R$2.700.000. Contar com a experiência de quem já ganhou muito com essa camisa faz diferença. Misturar o sangue novo da molecada com a sabedoria do profeta. Dá para imaginar então Hernanes mais vezes em campo com Crespo? Ele é um cara que, se você vê no dia a dia a disposição dele, né, principalmente fisicamente, porque o que ele tem que saber que agora a parte física é fundamental para ele, né, mais o jogo que ele exerce, né, de muita potência, né. Então, pelo que eu vejo nos treinamentos, com certeza, né, claro que o time está muito competitivo, né. E ele vai ter que ter paciência para ter essa sequência de jogos que ele também precisa ter, né? E depois, para passar para essa molecada e para os novos reforços, o quão é importante você vencer com a camisa do São Paulo, conquistar títulos, escrever o teu nome na história do clube. A gente está falando de um ídolo, e o ídolo tem que ser respeitado. Tem que respeitar o profeta. São Paulo 9h30, mas o Santos vem hoje antes, em 7 da noite. O Santos joga com o Cianorte, a transmissão é do Sport TV. Vocês viram a grana que vale passar de fase. O Santos tá precisando demais, né? Porque depois de perder na estreia do Brasileirão por 3-0 pro Bahia, o time não quer dar sopa pro azar, não. Vai com o time titular pegar o Cianorte pela Copa do Brasil. Gol! O Bahia atropela o Peixe em Salvador. É, torcedor do Santos. As coisas não tão fáceis, né? Com a derrota pro Bahia, agora são 3 jogos seguidos perdendo, com 8 gols sofridos nesse período. Lembrando do quase rebaixamento no Paulistão. Eliminação na fase de grupos da Libertadores. O Santos perdeu. Não tem setor que perdeu, não tem jogador que perdeu. Se tem um responsável principal, o treinador, e esse responsável sou eu. Mais tarde, o Santos estreia na Copa do Brasil, contra o Cianorte fora de casa. E longe da Vila Belmiro, os números não agradam nem um pouco. O Peixe jogou 12 vezes no ano e venceu só uma vez. Tem um aproveitamento de 16% dos pontos. A gente quer sair dessa situação que agora não é a melhor, não é mais favorável. Tenho certeza que do jeito que a gente trabalha, a gente vai sair dessa. Para logo mais, o provável Santos é João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Jean Mota e Pirani, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga, para tentar já sair dessa. Tá aí a seleção do Cartola da primeira rodada, hein? 3 jogadores do Bragantino, que meteu 3-0 na Chape. O goleiro foi o Thiago Volpe, do São Paulo, que pegou pênalti contra o Fluminense. Mas o destaque foi o Tassiano, do Bahia. O cara foi o maior pontuador da rodada.
2 gols na vitória contra o Santos e 18 pontos. Acabou de sair o sorteio da Sul-Americana, o Santos já sabe o seu adversário, o Pauleira vai ser o Independiente, hein? E daqui a pouco a gente volta pra mostrar o Alessandro, 40 anos morando na Inglaterra, torce pro Chelsea e pro Palmeiras. E se for essa final do Mundial, hein? Come on, Chelsea! Come on, Chelsea! Vamos, Bros! O Chelsea foi o campeão da Champions, né? Isso todo mundo já sabe. Você viu ontem aqui no GE. Ganhou do Manchester City de Pep Guardiola na final. Uma surpresa pra muita gente. Mas pra esse cara aí, não foi surpresa nenhuma. Eu tava super confiante com essa final. Uma das finais mais confiantes que eu fui na minha vida foi essa. Torcedor raiz é assim mesmo. Tá mais do que certo. Tem que acreditar sempre. E ó, o Alessandro é Chelsea de verdade. Todos os jogos eu vou com certeza, não perco um. Nunca perdi um jogo em Stamford Bridge. Ele mora em Londres há tanto tempo que tem até sotaque para falar português. O pessoal aqui me chama de gringo e lá no Brasil me chamam de gringo também. Quer dizer, eu já tô expatriado, não sei para onde eu ir. Mudou para lá e logo foi influenciado pelo chefe. E o meu patrão, né, ele era fanático pelo Chelsea, me levou para o estádio e eu acabei gostando e ficando, né? Conheci a galera. Tem até fotinho com os ídolos do clube. E como bom torcedor que é, conseguiu um dos 6.500 ingressos disponíveis para o Chelsea na final. Lá foi ele com um monte de inglês tomar um solzinho nas ruas do Porto, em Portugal. Parece um mundo paralelo, né? Eu sei, da saudade. Mas lá na Europa, a galera já pode viajar, se aglomerar na rua, fazer um sonzinho. Tomar uma cerveja na praça e até ir no estádio. Assim, não que a pandemia não seja mais um problema. Os torcedores que pegaram um avião para ir para Portugal tiveram que cumprir vários protocolos. Mas, meu amigo, para ver seu time campeão da Champions na arquibancada, vale qualquer esforço, né? O Alessandro tava lá dentro, no palco, e registrou tudo. Em 2012, ele foi até o Japão para ver os Blues jogando o Mundial contra o Corinthians. Limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 olha o gol. Lembra, Fernando Torres? Lembra? Pois é, o Alessandro lembra também. Talvez ninguém no mundo tenha sofrido aquela derrota do Chelsea como ele. Interessante que eu tava com a camisa do Palmeiras e a do Chelsea por cima, né? Porque aí eu falei assim, eu vou comemorar dos dois jeitos, né? Eu vou comemorar o Mundial contra o Corinthians e com a camisa do Palmeiras. Quer dizer, eu vou unir o útil ao agradável. Ih, peraí. Então quer dizer que... O palmeirense, é. A outra metade dele é palmeirense. É isso. O coração é verde e o sangue é azul. Meus amigos corintianos, deem uma segurada nas piadas, vai. A viagem já foi suficientemente chata pro rapaz. E acabei me ferrando, né? Eu nunca vi tanto corintiano junto na minha vida. Nem no Brasil não via tanto corintiano. A boa notícia pro Alessandro é que esse ano ele vai ter mais uma chance de ser campeão mundial. Eu me considero campeão, sim. Em 1951 foi campeão. Tá lá nos jornais,